nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém. Eu sei que a igreja tem reverência a Deus. Pode ficar sentado no seu lugar mesmo e abrir as vossas Bíblias. Evangelho. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, é conhecido da igreja a tentação de Jesus, né? Se até nós que somos tentados, né? Jesus não escapou de ser tentado também, né? Mas ele deixou o exemplo, ele venceu a tentação, né? São 11 versículos, está em Mateus, isso também se encontra em Marcos, encontra-se em Lucas, somente João, né, que não escreveu sobre a tentação de Jesus. Mas vamos lá, Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome, e chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és realmente o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo lhe transportou-lhe a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus realmente, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isto eu te darei, se diante de mim se prostrar e me adorar. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, é um momento de alegria esta noite, ó Pai. Sabemos que outrora, tanto eu quanto muitos irmãos estavam no mundo, estávamos lá fora, e hoje temos a oportunidade da parte do Senhor, ó Pai, de fazer uma leitura, de ler a palavra, de buscar o Senhor, ó Pai, de aprender a cada minuto, a cada momento com a sua palavra. Abençoa os irmãos que vieram esta noite, Pai, que eles saiam aqui do mesmo jeito que eles chegaram, abençoados pelo Senhor, e saiam duplamente abençoados, porque o Senhor, Ele tem bênção, Ele tem vitórias para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Essa mensagem, como eu estava lhe dizendo, conhecida dos irmãos, né? A tentação de Jesus aqui. E Jesus usou contra o diabo a palavra. Ele usou a palavra em hebraico maktub. Ele disse: está escrito. Ele usou ele mesmo. Ele usou a palavra para dizer para o diabo que está escrito, que é a palavra de Deus que faz a pessoa vencer. Não existe nada nesta terra, nada neste mundo que faça você mais do que vencedor. Muitos são vencedores aí neste mundo, muitos já deixaram esta terra porque foram vencedores no automobilismo, no futebol, enfim, em várias áreas, mas eles não foram mais do que vencedores, porque mais que vencedores são aqueles que acreditam na palavra de Deus. E algumas passagens aqui no final que diz que os anjos o serviram, se não me engano foi Lucas, ele escreveu que o diabo deixou de tentar Jesus por um pouco de tempo, ou seja, ele continuou ali a sua tentação, continuou ali o processo, né, de fazer com que o Filho de Deus, né, o Filho do homem ali caísse nas artimanhas dele. Ele já usou naquele período também
a teoria da prosperidade, né? Ó, tudo eu vou te dar, se prostrar diante de mim, tudo o que você quiser, o mundo inteiro, fama, dinheiro, o que você precisar. Mas Jesus, como ele já tinha um propósito, ele já veio nesta terra designado a cumprir o seu papel, cumprir aquilo que Deus tinha feito para ele, né? E aqui nós sabemos que todos sabem que quando Jesus disse também, ó, está escrito, né, os seus anjos darão as ordens, ele usou a palavra. Muitos sabem, os que não sabem vão saber que ele usou o Salmo 91. O Salmo 91 foi usado, esta passagem, o diabo ele usou a palavra, né? Mas ele usou ali de uma forma para tentar ludibriar o próprio Jesus, que era a palavra. Ele usou ali, ó, teus anjos darão ordem, pode pular, não tem problema. Ele quis fazer com Jesus o que ele já fez com muitos aí fora, né? Coloca lá em cima, lá, mostra tudo para ele. Uma dessas pessoas que as pessoas vivem comentando pelas redes sociais foi o cantor americano aí, o Elvis Presley, né? Que ele, para quem não sabe, ele veio do evangelho, pregava, cantava e colocou ele lá no mundo, lá em destaque, e no final da vida dele ele diz às empregadas que ele morreu cantando louvores na mansão dele, lá em Memphis e tal. Ou seja, o diabo tenta, né? E quando ele consegue, ele faz isso. Coloca a pessoa no alto, em destaque, e acaba acabando com a vida dela. Deus também quer colocar você em destaque? Sim, mas na presença dele, com o Espírito Santo, fortalecido, guiado, restaurado, abençoado, protegido, fortalecido, e Deus coloca. E quando ele coloca você, a primeira coisa que você vai pensar é que ele cresça e eu diminua. Amém? Então o diabo ele usou o Salmo 91. E o Salmo 91 ele já fala de Jesus, apesar que toda a Bíblia ela fala de Jesus. A Bíblia toda, se qualquer pessoa que for estudar a palavra de Deus, desde Gênesis, o primeiro verso ali de Gênesis 3,15, quando fala a semente da mulher vai pisar na cabeça, né, da serpente, já estava falando de Jesus. Ou seja, então toda a Bíblia é uma tipologia, é algo falando de Jesus. Quando Deus, ele quis deixar os pergaminhos aqui na terra, esses pergaminhos foram encontrados no Mar Morto, esses pergaminhos foram encontrados pela Igreja Católica nos séculos passados. Ele já tinha a intenção de mostrar para a humanidade que Jesus Cristo era a fonte de água viva. Ele já tinha a intenção de mostrar que realmente só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta o pecador deste mundo. E quando Jesus nasce, a Maria teve dúvidas, né, no sentido que ela não entendia. Não foi revelado diretamente para ela, você vai ter, o anjo teve que aparecer para ela, revelar, e falar, a virtude do Altíssimo vai cobrir esse menino, e a sombra do Onipotente também, e ele vai gerar a nação com vara de ferro, com poder. Então o Salmo 91 diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós sabemos que o esconderijo do Altíssimo é o céu, mas Deus, pela sua graça, ele envia esse esconderijo aqui na terra, Jesus Cristo. O único lugar que a gente pode se esconder, pode se abrigar, é em Jesus. Quando você se abriga na sombra do Onipotente, no Poderoso, você vence todas as batalhas. Porque o Salmo 91 é um salmo de guerra, é um salmo para quem quer batalhar mesmo. E só pode batalhar quem está passando por dificuldade, por necessidade. Daí você vai acreditar, não fazer como muitos fazem, aí deixa o Salmo 91 aberto ali, empoeirando, em outras religiões e tal, fazem isso, como achando que só o fato de estar aberto vai te proteger o seu lar, vai proteger a sua casa. Não vai. Se você não ler e não acreditar, não só no 91, mas em toda a Bíblia, nada vai acontecer de bom. Mas se você crer, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Samuel, 1 Samuel, você vai ser mais do que vitorioso esta noite. E aqui diz que a sombra do Onipotente, direi ao Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Quantos laços o diabo não tenta armar para a vida da gente, e a gente nem imagina. A gente deita e acorda sendo abençoado e nem imagina, né? Deus não teve trabalho, mas nem imagina o que Deus fez por nós, né? E Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade será um escudo e broquel. Essa passagem aqui, quando Jesus chegou em Jerusalém, Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis esconder vocês debaixo das minhas asas, como a galinha esconde os pintinhos, vocês não quiseram. Muitas das vezes Deus quer nos esconder, Deus quer guardar a gente. Parece que a gente não está entendendo, a gente parece que não quer chegar diante de Deus e falar: não quero, Deus, do jeito que as coisas estão, do jeito que está acontecendo hoje, os meus pensamentos, o meu coração, minha mente, eu não sei se eu vou querer não ser escondido, como Jerusalém não queria. Eles não queriam ser escondidos. O interessante também aqui que diz que não terá espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Tem que saber, tem que querer se esconder em Jesus. Dizem que lá no Grand Canyon, as águias gostam de ficar lá em cima das rochas. E quando o sol bate na rocha, o sol do meio-dia é muito quente. Tanto que os filhotinhos não aguentam. Se o sol bater neles, eles vão morrer. Mas quando vem esse sol, bate na rocha, aqueles filhotinhos que são dependentes, querem se esconder, eles se escondem na sombra, e a sombra protege eles. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer te esconder, Ele quer te guardar, Ele quer te abençoar, para que quando você deite, você sonhe os sonhos de Deus, sim, para que você não tenha espanto noturno, para que você não tenha problemas, para que quando você acordar, você vai dizer: o Senhor me guardou, o Senhor me abençoou. E Ele diz aqui também, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Proteção. Quer proteção? Proteção, outrora se falava que os Estados Unidos era o país, nada entrava lá dentro, era protegido, tinha a CIA, que era o Serviço de Inteligência Americana, tinha um Pentágono lá, eles tinham satélites, 2 satélites no ar, nada acontecia com os Estados Unidos. Em 2001, os terroristas jogaram 2 aviões nas Torres Gêmeas, aí eles ficaram meio que sem saber o que dizer, que se nada invadia lá. Mas em Cristo não. Quando Deus determina que nada vai acontecer na sua vida, nada acontece. Ele não precisa talvez às vezes revelar para você: hoje eu vou fazer isso, às vezes assim, Deus manda dizer. Não, quando Ele quer guardar, Ele não precisa dar detalhes, Ele não precisa explicar para você o que Ele quer fazer. E aqui diz que 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. O Salmo 91 é interessante, que a Bíblia não diz quem escreveu ele. A Bíblia diz que na coletânea de Salmos, que 73 foram Davi, os outros foram autores. Alguns pode ter sido Davi, alguns são anônimos, por motivo de força maior, creio eu. Deus não quis revelar quem escreveu, se foram os filhos de Coré, né? Ou se foi os outros salmistas. Mas o Salmo 91 deixa um título que não quem escreveu, mas isso não foi importante. Mas aqui, nesse 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, o povo fez uma referência sobre Davi uma certa feita. Quando Davi foi para a guerra, Davi estava voltando da guerra, e Saul, que era rei, o povo disse assim: olha, o Saul, ele mata 1000 na guerra. E quando veio Davi, as mulheres disseram assim: Davi mata 10.000. Tanto que Saul ficou indignado: se ele está matando 10.000, só falta o reino. Porque o reinado de Davi não foi de imediato. Naquela época não tinha impeachment. Eles não fizeram o impeachment de Saul. Teve que esperar o rei morrer, para que Davi assumisse o reinado. E isso levou aproximadamente 19 anos. Davi quando Davi mata o gigante, o reinado é prometido para ele. Ele era menino, provavelmente ele tinha 17 anos. E quando o rei Saul ali
irou-se com Davi. Por que acontecia? Saul ia para a guerra, ele matava 1000. Mas ele matava 1000 no território dele. Quando era para fora, os filisteus vencia. Tanto que Saul foi morto pelos filisteus. Os filisteus vieram com mais de 1000 atrás dele. Quase 10.000. E quando ele viu os filisteus, ele viu que ele ia perder, ele se jogou numa espada. Suicidou. Ele se jogou em cima da espada, né? Para não morrer, porque ele sabia o que ia torturar. E a humilhação foi grande. A família dele, pegaram a cabeça de Saul, cortaram a cabeça de Saul, colocaram a cabeça de Saul no meio do exército dos filisteus. Tanto que Davi, ele reúne ali os seus soldados. Não, Saul não vai ficar desse jeito, ele era rei, nós vamos lá buscar a cabeça dele. Foram lá buscar a cabeça de Saul, tal, enterraram, né, fizeram um cerimonial. Mas devido à desobediência de Saul, devido aos problemas dele de não querer mais consultar a Deus, ele não queria mais, ele foi consultar a pistonistas, que a Bíblia diz assim, que era uma feiticeira, era uma espécie de uma pessoa que espírita, vamos dizer assim, que consultava espírito de morte. Samuel já tinha morrido, os irmãos conhecem essa passagem. Ele consultou isso aí, mas Davi matava 10.000. Por quê? Os 10.000 que Davi matava era fora do território de Israel. O que nós aprendemos aqui esta noite? Você entrou aqui esta noite, você matou 1000, mas é lá fora que você vai ter que matar 10.000 também, no mundo espiritual. Tanta coisa aconteceu para você vir aqui esta noite, é 1000, talvez foram 1000 demônios, 1000 coisas que podiam ter acontecido, você venceu e veio, mas quando você sair daqui, você também tem a mesma autoridade que Davi tinha, vão ser 10.000 que vão cair. E Deus é o Deus dos livramentos. Esses dias, foi o domingo, né, que os irmãos estavam comentando que o irmão pastor Nil contou, que temos que realmente falar dos livramentos. Eu tive um livramento, estava ali vindo do Alto da Ponte, eu com a minha esposa Isabelle, e vindo da Afro Marcondes com a Guaianazes, que é essa que vem do Alto da Ponte. Ela, se você for reto, você sai lá em cima, você já sai na Rui Barbosa. E naquela rua que vem em frente à escola do Santaninha, ela não tem sinal. Então, ou seja, quem vem de carro ou de moto, tem que vir devagar, parar na faixa, olhar para a direita e passar primeiro ali e dar seta e entrar. Você não pode ir de uma vez. Todo mundo sabe disso. Até quando ali tem o treinamento das autoescolas, ali, eles fazem isso, você aprende isso aí. E eu estava vindo a 40, ali é 50 quilômetros, eu peguei ali os 40, quase 50, né? Que já é uma velocidade alta, não é uma velocidade pequena. Do nada a mulher apareceu na minha frente, devagar ainda, foi correndo. Falei, meu Deus do céu, até gelei. Pisei na embreagem, pisei no freio, segurei. Mas fez isso aqui, acho que faltou uns 2 dedinhos para bater. Ela talvez não ia acontecer muita coisa com ela, porque ela estava do lado ao contrário, né, do volante. Eu podia, além de ter perda, podia ter machucado. Livramento de Deus. Deus livra. Deus não deixa acontecer. Porque eu sou bom, porque eu mereço. Não mereço nada, sou bom nada. Nós não temos que ter esse tipo, eu sou tão bom, vocês... Não, claro que a gente não estou dizendo que nós somos maus, mas é porque Deus é misericordioso. Que a Bíblia diz que a misericórdia dele dura para sempre, né? Então Deus, ele dá os livramentos para nós. Deus é Deus poderoso, Deus forte. E voltando aqui para Mateus, né? Nós aprendemos então que o Salmo 91 foi o inimigo das nossas almas, né? E ele tentou Jesus mesmo de uma forma terrível, né? Que nós não conseguiríamos pagar esse preço, né? Esse preço da redenção, Moisés não conseguiria, Samuel, os profetas em si, os que nasceram até hoje, ninguém de nós, o Rondinelli, o Wilson, Israel, ninguém de nós conseguiria pagar o preço. Jesus pagou esse resgate, né? Pagou esse penhor aí, ele conseguiu fazer, né? E o diabo ali por trás, uma tensão terrível, né? Tanto que o diabo se infiltrou no meio dos discípulos, não foi só apenas de Judas, né? A Bíblia fala que Judas, ele foi ali, o diabo tramou ali na mente dele, mas a Bíblia diz que Jesus tinha falado para Pedro que esta noite o diabo tinha pedido você para mim, Pedro. Eu só não autorizei, eu orei a Deus, né, que isso não acontecesse.
Ele queria cirandar. Sabe o que é cirandar? Quem trabalha na roça, assim, pega a peneira, põe ali o alimento e balança ali, ó. Peneirar. O diabo queria peneirar Pedro, queria cirandar com Pedro. E Jesus orou. Como a oração é importante. E muitas das vezes, talvez Pedro ali não chegou até Jesus falando assim, algum problema. Ele fala, eu vou com o Senhor, eu estou contigo, tal. E muitas das vezes nós estamos assim. Então o que o Espírito Santo coloca no meu coração assim, quando alguém chegar até você, está acontecendo isso na minha vida, eu estou precisando disso, você não fica assim, ele está precisando de oração, ore por ele, porque nós precisamos de uma cobertura espiritual chamada intercessão, oração, isso ajuda. Se soubesse o peso que tem isso, o inimigo fica furioso. O inimigo não fica furioso se você ensaiou para cantar, se você leu a Bíblia, mas ele fica furioso se você está crendo, está lendo a Bíblia. Ele fica furioso. Ele fica, não, eu estou acreditando que está escrito aqui está dizendo que eu sou mais que vencedor, aqui está dizendo que Jesus é o nosso Senhor, Ele está conosco, Ele é o Deus de Jacó, Ele nos protege. O inimigo começa a recuar, ele começa a... E aqui também nós falamos que Jesus usou, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. O inimigo, ele queria dizer ali que o homem ele pode viver de outras coisas, mas não pode. Jesus ele é o pão da vida. Lá em João, ele disse assim, Jesus é o pão da vida para aqueles que crêem. Ele não é o pão para todo mundo, porque se ele fosse para todo mundo, nós seríamos uma igreja totalizada, não teria facções, não teria divisões, né? Então ele é o pão para os que crerem nele. Hoje eu vi um vídeo interessante, era um rapaz falando assim, aconteceu mesmo, pastor, eu evangelizei lá na fábrica e você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ganhou alma, aceitar? Não, me xingaram, quiseram me bater. O pastor falou para ele, mas você queria o quê? Você queria que a pessoa está há 30 anos no espiritismo, 30 anos no catolicismo, ele fala ali, você fala da palavra para ele e fala assim, obrigado. Que palavra, cara, você me libertou. Nossa, eu nunca tinha ouvido um negócio desse, que bacana, que bom. Não, a pessoa vai te xingar, a pessoa vai te confrontar, porque se o Espírito Santo não tiver agindo na vida dele, ele vai te confrontar mesmo. Eu lá na fábrica, eu arrisco mesmo falar, e eu sou confrontado. Eu falo porque o Espírito Santo coloca no meu coração. Os irmãos sabem o que é isso, quando o Espírito Santo fala. Os irmãos falam assim, cala a boca, fica quieto, fala. Eles ficam demoniados, o demônio está nele, porque se você for falar de uma novela, for falar de um filme, eles querem ouvir. Opa, quem? Qual horário? É passar na Record ou na Globo? Eles vão querer. Mas quando é a palavra de Deus... Mas Jesus, ele disse, eis que envio vocês como ovelha no meio de lobo. E você não é super crente. Vou chegar lá assim, eu sou super crente, quando eu falar vocês têm que obedecer, vocês vão ter que se converter agora. Não, ele ouvia você como ovelha no meio de lobo. Sabe para quê? Para ser devorado. Pessoas vão contra você. Mas uma coisa é certa, você vai falar da palavra de Deus. E assim como Jesus disse, está escrito, você também tem essa autoridade esta noite. Está escrito. Você pode declarar, Satanás, você vai sair. Se você está tentando contra a minha família, contra os meus filhos, contra o meu emprego, contra o meu ministério, contra esta igreja, contra essa cidade, está escrito, você vai ter que se retirar. Está escrito. E Jesus é o pão da vida. O interessante é que quando os discípulos estavam acostumados com Jesus amoroso, com Jesus falar, Jesus, está alguém ali cego, opa, cego, vamos lá, fazer oração e vai chegar. Jesus ali, ela está com um fluxo de sangue, opa, quem é? Jesus, a filha de Jairo está precisando ser ressuscitada, vamos lá agora. Jesus, o meu servo, ele está precisando também de algo, mas diga uma coisa, eu vou falar para ele, o seu servo já está curado. Aleluia. Tudo isso, e costumaram com Jesus bom. E quando Jesus dá o sermão lá de João, no capítulo 5 ou 6, não falha a memória,
diz que os discípulos abandonaram a Jesus. Isso acontece hoje, porque quando a palavra é dura, quando a palavra bate de contra você, quando a palavra fala para você, você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa ter os pensamentos de Cristo, você precisa orar, jejuar, você precisa perdoar, você precisa fazer a diferença, buscando a santidade, amando, perdoando, vai de contra você. Você não quer. Daí os discípulos abandonaram a Jesus. Mas quem que entra em cena? Pedro. Mais uma vez Pedro. Ele veio meio que tímido, meio que sem graça. E você, Pedro? O que você está dizendo? O que você vai falar? Mestre, para onde eu irei se só tu tem o poder da salvação? E nós estamos aqui esta noite em pouco número, mas nós estamos com este desejo também. Para onde eu irei? O que eu vou fazer se só Jesus é o meu Senhor? Se Ele é a minha salvação? Glórias a Deus, é Jesus. Claro que a gente vem porque gosta de vir, porque os irmãos, você tem uma complacidade, claro, nada contra isso, jamais. Mas a gente vem por Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé, Ele é o nosso alvo. Aleluia, Ele é o pão da vida para os que crerem. E eu fico pensando que Jesus Cristo é o pão da vida para os que crerem. Porque quem tem Jesus como pão da vida, ele não precisa de mais nada. Quem tem Jesus como pão da vida, ele não precisa de nicotina, ele não precisa de álcool, ele não precisa de sexo ilícito, de prostituição, ele não precisa de nada, ele só tem Jesus. Você precisa de Jesus. Aleluia. Jesus, Ele te completa, Ele satisfaz. Sabe quando você come um pão, você vai lá na padaria, que você está acostumado a comprar pão, você compra aquele pão com açuquinha, com creme, você compra aquele pão, você não quer nem almoçar. Sabe por quê? Você vai falar assim, estou satisfeito. Se o irmão falar assim para você, você for na casa do irmão comer um pão lá e falar assim, come um pão, come um pedacinho. Não, irmão, estou satisfeito. Que pão bom, que pão gostoso, com manteiga, com doce, com requeijão, ainda é melhor. Assim é Jesus. Quem tem Jesus, o pão da vida, você está satisfeito. Satisfeito. Mas está acontecendo tanta coisa. É porque o processo é esse mesmo. A entrada no céu não é fácil. Se você estiver aí fora, as pessoas estão falando, tem campanhas aí de outras igrejas que falam, venha para esta igreja que os seus problemas vão acabar. Mentira. Seria até bom demais, seria legal, seria ótimo, excelente, mas não é assim. Quando você vem para Jesus, vem perseguição. Quando você vem para Jesus, vem tribulação também. Mas uma coisa é certa, vem vitória, vem esperança, vem vinda. E vem uma coisa que diz assim, rumo ao céu. Aleluias, rumo ao céu. Lá em Lamentações, Jeremias disse que Deus, Ele cravou a eternidade no nosso coração. Nós temos desejos do eterno. Quantos de nós já não pensamos assim, se eu pudesse deixar essa terra, eu deixava. Eu não quero ficar aqui, não dá. E, desculpe a palavra, que terra maldita está sendo. Que a Bíblia diz lá que a terra ia botar abrolhos, ela ia ser maldita por causa do homem. O amor está se esfriando. É uma realidade. O amor está se esfriando. A Bíblia diz que por praticar iniquidade, o amor vai se esfriar. Tem se cumprido aí fora. Tem se cumprido até, infelizmente, aqui não tem, em nome de Jesus, mas tem igrejas por aí, o amor tem se esfriado. Eles têm pensado no dinheiro, têm pensado em fama, têm pensado em ganhar. Enquanto muitos estão morrendo de fome. O mundo está aí voltado, matou lá os homens lá sexuais em tal lugar, nada contra, cara, que são seres humanos também, porém, mas quantos não estão morrendo aí nas Filipinas? Quantos não estão morrendo na Índia? Sabe por quê? Por causa do Evangelho, por falar de Jesus, e a mídia não mostra, a mídia esconde, porque isso aí é religião, não é religião, isso é salvação. Então nós temos um Deus poderoso, que nos guarda, que nos abençoa, que nos livra, que faz milagre em nossas vidas.
que nos guarda, que nos dá saúde, que nos dá vida. É um Deus poderoso que nós temos servido. Aleluias. Então, quando o inimigo ali, ele ofereceu para Jesus e para o mundo tem oferecido um pão falso, né? Um manjar falso. A igreja moderna, muitas vezes, ela tem se alimentado também de milagres. Não é errado se alimentar de milagres, mas os milagres não podem se salvar. Muitos, a Bíblia diz que 10 leprosos foram curados, somente um voltou para agradecer. Os outros não se sabe o que fim deu, a Bíblia não relata. Provavelmente não tiveram interesse em agradecer a Deus, em servi-lo. O interessante é o que voltou, ele não era israelita, ele era estrangeiro, ou seja, ele não era desta terra. Essa terra também não é nossa, nós somos estrangeiros aqui. A nossa terra é a nova Jerusalém, é o novo céu e a nova terra, nós aguardamos isso. A igreja também tem que pensar nisso. Então a igreja moderna se alimenta de bênção, do que Deus pode fazer, mas nós não podemos se alimentar só disso, nós temos que alimentar do que Deus está fazendo, da salvação, da nossa alma, do perdão. Nós temos que alimentar das maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então essa noite a gente vai orar a Deus, para que Deus dê um discernimento melhor para nós, para que Deus nos une, nos guarde. É mais do que uma reflexão esta noite, para que Deus venha nos abençoar mesmo, porque o desejo maior de Deus é que você vença, aleluia. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Como Deus é bom, como Deus é fiel, né? Não podemos largar esse Deus, não podemos deixar esse Deus por nada, né? Porque muitas das vezes a tribulação faz com que você possa pensar assim, mas Deus é fiel, Deus está na jogada. Às vezes a gente pensa que não, a gente pensa assim, ó, Deus, acho que Deus esqueceu de mim. Eu não. Mas olha lá para trás, as histórias dos irmãos da Bíblia, né? dos escritores deixaram para nós. Quando Agar foi levar ali Ismael, né? Ela tinha sido, os irmãos conhecem a passagem que ela tinha brigado ali com Sara, ela tinha rido do menino, né? E ela foi para o deserto e tal, e ela já foi com a intenção assim, eu vou morrer e eu não quero ver o menino morrer também. E quando ela foi lá, ela deixa o menino, essa tribulação, aqui se dá o fim da minha história, não tem mais jeito para mim, eu deixo ele ali e eu morro depois, mas eu não quero ver o menino morrer. Mas diz a Bíblia que Deus escutou a voz do menino. Aleluias. Então muitas das vezes, se nós estamos fraco na fé, porque às vezes a gente é menino, a gente pensa assim, não quero, ele não cumprimentou eu, hoje eu não vou, não sei, não quero ler a Bíblia mais, esse louvor aí é sem graça, eu vou ouvir a Ótima FM essa noite, não quero. Menino na fé. Mas a Bíblia diz que mesmo um menino na fé, se você clamar, Deus vai ouvir a sua voz. Se você clamar, Ele pode te abençoar, Ele pode te libertar de alguma coisa, Ele pode te revelar algo extraordinário sobre a sua vida, que você nem sabe ainda, que precisa e pode acontecer sobre você. O Senhor é o Senhor que liberta. Nós não podemos ir para a igreja acorrentados espiritualmente, porque a nossa mente não está na igreja, não está nos propósitos de Deus, não está no propósito de amar, de perdoar, de viver a palavra de Deus. Não sei, o que falou ontem no versículo, não sei, o que o Israel leu, sei lá, o que o irmão cantou, nem lembro mais, né? E estamos com o propósito, vamos fazer a obra. Então nós vamos fazer a obra sim, mas buscando em Cristo Jesus, buscando no Senhor, para que Ele faça
algo especial sobre a nossa vida. É só Ele que pode fazer isso. O Senhor Jesus faz algo especial sobre as nossas vidas. Vamos orar em Deus. Querido Deus e eterno Pai, eu não sei qual mensagem que os irmãos queriam, precisavam, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela tem o seu propósito, ela tem o seu direcionamento, Pai. Ela é uma flecha na mão do arqueiro, Pai. Que esta noite, Senhor, parece que na vida dos irmãos cresceu uma muralha difícil, e só Deus para desfazer dessa muralha, Pai. Que essas muralhas venham cair por terra esta noite, ó Pai. Pai, que o Senhor venha usar os irmãos aqui tremendamente para o reino do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha dar um novo caminho aqui, uma nova direção através do seu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai. Nós sabemos que o autor de Hebreus deixou escrito que Deus outrora falava de várias formas, de várias maneiras, e Ele continua falando esta noite de várias formas, de várias maneiras, através do louvor, através da saudação, através da sua palavra. E quando eles foram embora, o Senhor veio falar através dos sonhos. A igreja está precisando de sonhos, ó Pai. A igreja está precisando de visão, Senhor. Mas para o reino de Deus, ó Pai, para que eles não caiam no laço do passarinheiro, para que eles não caiam nas mãos do inimigo, meu Pai. Ó Pai, que a sombra do Altíssimo também, Senhor, possa cobrir esses irmãos, essas irmãs que vieram aqui esta noite, ó Pai. E quando eles chegarem na casa deles, ó Pai, se houver algo de errado no território, na rua, alguma seta do inimigo, vai cair por terra, meu Pai. Porque eu declaro esta noite que nenhuma maldição vai cair sobre esses irmãos, sobre esta casa, sobre esta família. O inimigo está perdendo esta noite, ele está saindo envergonhado, porque Jesus está dizendo sobre a sua vida, está escrito algo sobre você também. Se você tiver que louvar, você vai ser um levita na casa do Senhor. Se você tiver que pregar o evangelho, você vai pregar, porque está escrito. E se a sua família está precisando de libertação, está escrito também que Deus vai libertar você. E se você está com dúvida no seu coração, assim como Pedro tentou ali ter uma dúvida também, ele disse: para onde eu irei, se só Jesus tem a salvação? Esta noite Deus está escrito o seu nome também no livro da vida. Aleluias, aleluias. É o Deus tremendo, é o Deus poderoso que nós servimos. Os deuses que serviram outrora, só existe nome, só existe ali demônios por trás deles. Milcom, Astarote, Moloque, só existe nome. Esses deuses do Egito aí, só existe nome, porque Deus, Ele está acima de todos os nomes. Ele está acima de todos os deuses que estão infiltrados nesta terra, que estão aqui ilegalmente. Amém? Mas que Deus te dê uma semana aí de vitória, uma semana de bênção, uma semana de direção do Espírito Santo. Que Deus tome você. Quando você subir aqui em cima e pegar o microfone para louvar, algo especial vai acontecer. Quando você subir aqui para dar uma saudação, pessoas vão se converter. Quando você aqui cantar igual Israel cantou aqui, algo especial vai acontecer na sua família. Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é forte, ela é viva, ela é eficaz sobre você. Aleluia, é um Deus poderoso que a gente serve, sim. Um Deus que vai e quer te ajudar e quer te abençoar. É um Deus fiel. Aleluias. É o Espírito Santo do Senhor. Busque o Espírito Santo. Busque a santidade de Deus. Paulo deixou uma coisa interessante ali, já estou encerrando. Falta 3 minutos para as 9. Ele deixou lá: ainda que eu falasse as línguas estranhas e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu pegasse os meus bens e distribuísse para todas as nações,
e não tivesse amor, eu nada seria. Então o amor, ele supre todas as coisas. Quem tem amor tem Jesus. Quem tem amor tem vida. Então, muitos de nós, não sei, muitas das vezes, Deus está mostrando assim, ó, você quer agir na carne, você quer agir do seu jeito, eu vou falar do meu jeito, pronto, acabou. Deus está falando, não faça assim, faça na direção do Espírito Santo, porque quando você fizer na direção do Espírito Santo, entre você e Deus vai ter uma conexão, vai ter uma ligação que diz assim, ó, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ligar no céu será ligado na terra. Deus está dizendo assim esta noite, ligue coisas do reino, ligue coisas que vão edificar o reino de Jesus Cristo, e as coisas vão melhorar. Aleluias. Eu vejo assim Deus escrevendo coisas sobre você, eu vejo mesmo, não estou dizendo o seu nome no livro da vida, esse nome já está lá, escrevendo coisas sobre a sua vida. Deus é um historiador. Quando a Bíblia diz que Deus era um contador de parábola, sabe o que é contador de parábola? Jesus não foi o pioneiro em parábola não, já haviam outros que contavam parábola. Aquele que gosta de contar história, Jesus quer contar a sua história também, Ele já está escrevendo a sua história, e uma coisa é certa, se até aqui você pensou que a sua história era uma história de mentira, de derrota, de medo, de vergonha, foi cancelada. A sua história é de bênção, a sua história é de paz, a sua história é de alegria, a sua história é contagiante, porque onde você chegar, o mal vai ter que sair. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que nós temos realmente esse propósito. Não precisa falar, eu estou orando por você, ore pelos irmãos, busque. A intercessão é algo tão difícil às vezes, que Moisés, quando intercedia para o povo, tem que botar pedra na mão de Moisés, que cansa. Mas uma coisa eu digo, Deus vai colocar pedra nos seus braços também, ó, para você estender a mão, ora mesmo, busca, que Deus tem vitória para nós, amém? Eu agradeço a oportunidade, e que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família. Eu também estou orando pela igreja, por todos os irmãos, porque eu penso assim, a sua vitória é a minha vitória, e a minha vitória é a sua vitória, amém? Eu agradeço a oportunidade, e a igreja deu uma linda salva de palmas para Jesus.